Oi, mulher. Você sabia que você só pode ser uma mulher de fibra se você for uma menina feliz? O que esse papo tem a ver com a criança interior? É isso que eu vou te contar agora. Vem comigo. A mulher de fibra é aquela mulher que sabe viver, que sabe enfrentar a vida como adulta, encarar a vida de frente, viver, ser feliz, ser responsável pela sua vida, ser responsável pelas suas escolhas, ser responsável pelos seus afetos, por tudo. Essa é a mulher de fibra. A mulher que tem coragem de encarar um desafio, às vezes como uma doença, às vezes como uma separação, uma dificuldade financeira. É a mulher que ergue a cabeça e sabe do seu potencial. Ninguém está livre de ter problemas, ninguém está livre de ter tropeços na vida. E mesmo a mulher de fibra pode passar por uma situação como essa. De se sentir para baixo, de se sentir no fundo do poço, de estar deprimida, realmente deprimida, de estar sem esperança de olhar para frente. Qualquer pessoa está sujeita a viver uma situação como essa na vida, e até mesmo a mulher de fibra. Mas a mulher de fibra, ela consegue reunir todas as suas forças justamente para enfrentar e para encarar a situação. Mas o que determina a força que a mulher de fibra tem? A menina feliz dentro dela. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as distorções do conceito de mulher de fibra e a importância da criança interior saudável, curada, feliz. Ok? Então vamos lá. Já tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre a mulher de fibra. Qual é a verdadeira força? Qual é o conceito da mulher de fibra? É aquela, como eu falei, tem coragem de viver a vida como adulta. Coragem também no sentido não só de enfrentar os medos, mas coragem no sentido de se orientar pelo seu coração, porque coragem é uma palavra que vem do coração, agir conforme o coração. Já o conceito errado, ou equivocado, melhor dizendo, da mulher de fibra é daquela que aguenta tudo, não chora, que tem força e somente força para suportar as agruras e enfrentar somente as dificuldades. Ela é considerada como uma guerreira, mas uma guerreira que está guerreando contra tudo e contra todos e se esvaindo em suas forças, ficando totalmente enfraquecida e sem propósito. E ela é vista justamente como uma guerreira e é exaltada na sociedade, assim, como uma mulher forte que não tem mimimi. Eu digo que esse é um conceito muito equivocado da mulher de fibra, porque não considera que a fibra não é somente para ter força para lutar, mas a fibra é para ter uma consciência, uma conscientização do poder que essa mulher tem, que todos nós temos, como pessoas, como seres humanos viventes, conectados com a centelha divina. Quanto mais conectados formos, mais poder poderemos sentir e mais alegria poderemos expressar em nossas vidas, certo? Então, a verdadeira mulher de fibra, que é o conceito que eu defendo, que é uma mulher feliz e realizada, forte na medida certa, tanto para enfrentar desafios quanto para construir com a sua força, construir a sua vida, a sua realidade. Essa mulher de fibra, ela só é possível de existir, de se expressar no mundo, se ela tiver uma menina feliz dentro dela. E aí é que a gente chega no conceito da criança interior, né? O que é isso, afinal de contas? Criança interior, tá tão na moda falar, né? Todo mundo fala um pouco. Conecte-se com a sua criança e tal. O que significa isso? Significa nada mais, nada menos do que a lembrança, o registro das nossas vivências, principalmente dos 0 aos 7 anos, que é quando a gente está entendendo como é que esse mundo funciona, como é que são as leis da gravidade, como é que
a densidade do corpo, aprendendo a lidar com o corpo, aprendendo também a lidar com as emoções. Porque a gente vai lendo as emoções nos adultos, a gente vai percebendo o mundo, vai recebendo o mundo através das instruções deles. Então a gente vai ali enquanto criança, com aquele olhar vivo e curioso pela vida, a gente vai aos poucos sendo educado para ser de uma determinada maneira e não ser de outra maneira. E aí isso vai variar muito, dependendo da cultura, dependendo da família, da sociedade, dos valores que aquelas pessoas carregam. A criança vai ser educada dentro daquela doutrina, dentro daqueles valores. E muitos desses valores, às vezes, podem distorcer algumas emoções e podem impedir que algumas emoções sejam expressas. E por isso a criança, às vezes, vai introjetando, guardando as suas emoções, percebendo o mundo e não entendendo muito a lógica, mas entendendo que é assim que funciona. Por exemplo, uma criança que chora muito, se sente carente de afeto, de presença, de carinho, enfim. E ela não é percebida nesse choro, ela não é validada nesse choro, ela ao contrário é reprimida e dizem para ela que ela é chorona, que ela tem que crescer, que não é assim, que ela é mimada, e aquele choro não é acolhido. E aquele choro era um choro verdadeiro, por mais que para os adultos, com essa distância no tempo, os adultos têm a impressão de que isso dali não é motivo para chorar, isso dali não precisa de tanto assim, não foi nada. Quebrou o braço da boneca, isso é só consertar, compra outra boneca, ou então bem feito, você não cuidou, né? Então é uma invalidação da emoção que a criança está sentindo, que é uma dor. Que quando é validada, quando é acolhida, quando é assim, explicada, né? Você vai explicar para a criança o que ela está sentindo, você vai dar espaço para aquela dor se expressar, para aquele choro se expressar, então ela se sente confiante de que ela pode ser verdadeira, que ela pode ser ela mesma. Mas do contrário, quando alguém vem e reprime ou então critica, não acolhe, o que ela vai fazer? O que ela está aprendendo? Ela está aprendendo também a sufocar ainda mais aquela dor. E aí a demanda dela por atenção só vai crescendo. E essa atenção que ela não recebe no momento em que ela mais precisa, que é ali na infância, para poder aprender a lidar com o que ela está sentindo, né? Isso vai se manifestar ao longo da vida e ela vai procurar isso fora dela. Ela vai procurar esse consolo, ela vai procurar esse acolhimento, ela vai procurar esse espaço onde ela possa chorar, que é o exemplo que a gente está dando aqui, né? Então, nesses casos e como outros casos mais graves ainda, né, é muito comum eu escutar no consultório mulheres contando de violência sexual. Muitas vezes, na maioria das vezes, dentro da própria casa, do seio familiar, por um parente próximo, por pai ou padrasto, tio. E geralmente quando é o padrasto, vamos pegar o exemplo mais comum que eu escuto, e essa criança lá por volta dos 6, 8 anos, quando tenta contar para a mãe o que aconteceu, algumas mães, né, claro que não são todas que agem assim, mas algumas mães preferem não acreditar ou entram no mecanismo de defesa da negação, por talvez serem dependentes desse homem, desse marido que é o padrasto da criança, ou por amarem demais, ou por, enfim, várias razões possíveis. Não conseguem, né, essas mães não conseguem ser a proteção que a criança está precisando. Então essa criança vai viver aquilo tudo muito sozinha, vai viver na solidão da sua dor e vai acreditar que o mundo é um lugar assim, onde existe o medo, onde não há proteção, onde ela está vulnerável, onde ela está desprotegida. E aí essa criança, ela não cresce, ela não pode crescer,
Porque para crescer, a criança precisa primeiro ter um ambiente favorável ao crescimento. É quase como uma plantinha. Vamos lá dar as semelhanças, né, possíveis, mas quando você vai plantar uma plantinha, uma mudinha ou uma semente, você prepara a terra, você estuda se aquela plantinha vai precisar de mais sol, ou de quanta água ou mais sombra, sabe? Então você vai buscar ali o que é necessário para as melhores condições para a plantinha se desenvolver. Com nós humanos e com as crianças é assim também. O que uma criança precisa para se desenvolver? Ela acabou de chegar no mundo, vamos dizer assim. O que são 5 anos? O que são 7 anos? Ela acabou de chegar no mundo e está entendendo o funcionamento do mundo. E aí, se ela chega no mundo, num ambiente que não é tão propício assim ao crescimento dela, ela vai crescer com algumas, digamos assim, deficiências do contato, dificuldades do contato, dificuldades da confiança, dificuldades de se entregar, de confiar na vida, simplesmente, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai crescer em tamanho, né? Essa pessoa vai crescer em tamanho, mas emocionalmente é muito provável que ela continue sendo aquela criança desprotegida. E aí a gente fala, né, de uma maneira simples que se possa entender, quase como uma fixação daquela idade. Então, se quando ela sofreu trauma, ela tinha 7 anos, é muito provável que emocionalmente, principalmente nessas situações relativas ao trauma, no caso da mulher que foi violentada nas relações afetivas e nas relações sexuais, é muito provável que ela mantenha a idade emocional daquela época. E aí o que vai ser necessário para ela poder crescer, poder se curar? Olhar para essa criança extremamente ferida e dizer para ela que já passou, e dizer para ela que agora ela pode confiar, que agora você adulta vai cuidar dela, vai cuidar do que ela precisa e que você cresceu, né? Isso não se dá assim de repente. Isso é um trabalho interior que é muito recomendado que você faça, inclusive terapia. Terapia é um santo remédio. Por que é um santo remédio? Porque traz um conhecimento da gente que é assim, olha, não vamos dizer que é um mar de rosas, ou podemos dizer que é um mar de rosas, se a gente considerar que tem ali alguns espinhos que de vez em quando a gente vai ter que entender que faz parte, né? Então você imagina você navegando no seu mar de rosas ali, bonitinho, com o seu barquinho, mas de vez em quando você vai ter contato com aquela água e com aquele espinho. Essa é a viagem do autoconhecimento, que pode ser chamada aí um mar de rosas. Tem lá as suas vantagens, né? Mesmo quando você vai chorar, vai olhar para isso, vai doer, vai chorar, vai doer muito, né? Mas é só assim que você consegue pegar essa menina triste dentro de você, ou menina apavorada, ou menina sem esperança, essa menina que não está vivendo a sua luz. Porque o que é uma menina feliz? É uma menina que tem confiança na vida. Vamos supor que teve aí condições ideais para se desenvolver. Mas, gente, vamos combinar? Não é culpa de ninguém, sabe? Não vem aqui, não quero que você vá por um caminho de pensar, poxa, mas se meu pai e minha mãe tivessem me tratado melhor, ai, se eu não tivesse nascido nessa família, ai, se minha vida fosse diferente, hoje eu seria diferente. Gente, eu vou dizer pra vocês, isso é ilusão. Por quê? Porque assim, tudo que a gente vive aqui na vida tem um propósito. E o maior de todos os propósitos é o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, se você for olhar a vida de cada pessoa, não existe uma pessoa que tenha passado sem um tipo de dificuldade ou desafio a sua infância ou a sua vida como um todo.
Então não é para ficar no lugarzinho de vítima, assim, poxa, tadinha de mim, se minha vida tivesse sido diferente, hoje eu seria uma mulher de fibra mais corajosa, eu não teria uma criança interior tão triste. Tudo bem, pode ser, mas vamos focar nas coisas que foram boas, inclusive no fato de que você está aqui hoje, vendo esse vídeo, está aqui comigo até agora, eu aqui falando, né? Tá fazendo sentido para você, você tá crescida, você tá disposta a crescer mais. Então, como pode ser divertido esse caminho? Porque mesmo quando é doloroso, quando a gente vai e mergulha nesse processo, quando se dá conta dos espinhos, mesmo assim, mesmo que venha o choro, sabe aquela história? A noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a gente tem que ter esperança e principalmente quando a gente coloca para fora a nossa dor, aquilo é um bálsamo, é um alívio. É como se a criança interior tivesse aliviada e pensando assim, ela me escutou, ela me deixou chorar, ela olhou para mim. Você olha para sua criança interior como ninguém nunca olhou. Você hoje é adulta e você pode olhar para ela. E você pode dizer para ela, olha, eu cuido de você, agora eu tô aqui, eu sou grande. A gente vai viver muitas aventuras juntas e eu vou te curar. É só você fazer isso. Ela vai vibrar dentro de você, você vai sentir uma energia diferente, você vai sentir uma disponibilidade, uma disposição para a vida diferente. Porque, gente, esse é o trabalho de todos nós, curar nossas próprias dores, não depender de ninguém, não depender do que o consolo venha de fora. Essa é a verdadeira mulher de fibra, aquela que se banca, que se garante. Não significa se tornar uma rocha impenetrável, sabe? Não, né? Literalmente, não. Porque senão também você fica numa rigidez e que eu não preciso de ninguém, sou autossuficiente, eu sou autossuficiente, eu me garanto. Não, gente, não é isso, não se trata disso. Se trata de ser feliz e ser leve e olhar para a tua história, para toda a tua história e ver beleza nisso. Ver a beleza oculta nisso, nessa história e o que ela te traz hoje para viver. Então, mulher de fibra, a menina feliz, é isso, é o tempo circular, onde não existe nem passado, nem presente, nem futuro, é tudo uma coisa só. Mesmo que a história da tua criança interior tenha sido difícil, traumática ou até mesmo trágica, ainda é possível hoje fazer essa criança feliz, curar as dores que ela tem e assim se tornar uma verdadeira mulher de fibra. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui pra mim e vem comigo que aqui no canal tem sempre temas a esse respeito. Tchau, até o próximo vídeo.